Eclesiastes capítulo 5. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Versículo 2. No santuário, tanto o móvel no deserto quanto o suntuoso templo de Jerusalém, havia o pátio e 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. O acesso ao lugar santo era permitido apenas aos sacerdotes e ao sumo sacerdote. No lugar santíssimo, só poderia entrar o sumo sacerdote uma vez ao ano. O pátio, porém, também era um lugar de extrema solenidade, onde eram oferecidos os sacrifícios e um lugar também reservado à oração. Isaías capítulo 56, versículo 7. Por isso que Jesus reagiu energicamente quando viu o lugar de oração transformado em um covil de salteadores. Mateus capítulo 21, versículo 13. A reverência descrita no versículo 1 diz respeito não apenas à forma de adoração, mas à intenção. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Não é o sacrifício que agrada a Deus, e sim se há por trás do sacrifício um coração que agrada ao Senhor. Quando Saul descumpriu as ordens de Deus e usou os sacrifícios como desculpa, a resposta do profeta Samuel lançou por terra suas obras. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender a Deus melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Apesar de não termos mais a prática de sacrificar animais, pois o verdadeiro Cordeiro de Deus pagou o preço de forma perfeita e completa, Hebreus capítulo 10, versículo 14, os sacrifícios ganharam uma nova roupagem e muitas vezes têm tirado o foco do principal, fazer a vontade de Deus. Jesus está sempre à porta do nosso coração, porém, Ele não entra se não for convidado. Ele diz que está à porta e bate, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Mas se a nossa atenção estiver voltada para sacrifícios de tolos ou palavras nécias, abafamos a sua voz com os ecos de uma adoração vazia. Então, não sentindo preenchido o coração com o único capaz de saciá-lo, fazemos votos na tentativa de angariar pontos com Deus. E diante de um deslize quanto ao voto feito, nós mesmos nos sentenciamos culpados. Lembre-se de Pedro, tão impetuoso e tão rápido com as palavras. Diante da possibilidade de ver o seu Salvador sentenciado à morte, prontamente ele fez um voto. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Mateus capítulo 26, versículo 35. Porém, na prática, as suas palavras não se consumaram, e após negar a Jesus por 3 vezes, caindo em si, saindo dali, chorou amargamente. Mateus capítulo 26, versículo 75. A conclusão do versículo 7 resume em uma frase qual deve ser a minha e a sua atitude. Tu, porém, teme a Deus. Toda a Bíblia confirma o fato de que usar mais os ouvidos e menos a boca é sinônimo de sabedoria e de discernimento espiritual, pois está escrito: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz. Deuteronômio capítulo 30, versículo 20. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Neemias capítulo 8, versículo 3. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Salmo 95, versículo 7. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos capítulo 4, versículo 9. Bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia.
Apocalipse capítulo 1, versículo 3. De Gênesis a Apocalipse, encontramos a confirmação das Escrituras a este respeito. Precisamos nos calar mais e permitir que o Senhor fale. É quando calamos o nosso eu que percebemos com clareza a voz de Deus. Sejamos, pois, prudentes no falar. Se tivermos de falar, que sigamos o conselho do próprio Pedro após compreender esta verdade. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Querido Deus e Pai amado, clamamos a Ti que nos conceda a sabedoria de Cristo para falar e também para calar, e um coração quieto para discernir a voz do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, ouvintes do Senhor e proclamadores das suas virtudes. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.